Oi, bebês! Oi, amores! Estou aqui de novo para começarmos as nossas super dicas. Dicas que vão ser importantes para o Enem, para os vestibulares e para a prova de Bet. Nós vamos começar falando hoje sobre epidemias, pandemias e endemias. Mas antes de começar a aula, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha o sapatinho que eu comprei para a gente ir para um casamento. Olha que coisa mais linda. Um espetáculo, né? Olha a bolsinha. Opa. É o que, diretor? Para. Não posso falar de sapato Não, e nem da bolsa. não pode. Não posso nem mostrar a alcinha. Também a alcinha não. Não. Não pode falar de nada, só aula de biologia. Isso mesmo. Tá bom, gente. Desculpa. Gente, estou aqui com o cabelo arrumado, a unha feita, fazendo cara de rica. Olha as joias, olha o poder. E cheia de alegria para recomeçarmos nossas aulas. Quando a gente fala sobre essas doenças, a gente começa normalmente falando sobre as viroses. As viroses são doenças que normalmente elas são epidêmicas. As epidemias são doenças de fácil dispersão e de difícil controle. E se uma epidemia ela começa a sair do país de origem e atravessa o continente, ela passa a ser chamada de pandêmica. E nós temos viroses conhecidíssimas que são pandêmicas. A gripe espanhola, a gripe suína, a gripe aviária. Essas doenças, elas se dispersaram muito rapidamente. Agora, eu sempre dou uma dica quando a gente começa a trabalhar com doenças. A coisa mais importante é você tentar memorizar quem causa determinada patogenia. Se você conseguir memorizar quem são os patógenos, já é meio caminho andado. Então, anota aí. Segunda dica importantíssima, você saber as características do patógeno, se é vírus, se é bactéria, se é protozoário, se é fungo, se é verme. E a terceira coisa é você saber a forma de contágio e a sintomatologia dessas doenças. Isso aí são pré-requisitos indispensáveis para você tentar resolver qualquer questão que se relacione a patógeno, a parasita ou agentes etiológicos, que são aqueles seres que causam a doença. A gente vai começar trabalhando essas viroses através do aspecto das características do patógeno. Então, anotem as características dos vírus. Primeira característica são acelulares. Não existe organização celular. Ele tem na sua composição o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Ele tem também proteínas e alguns possuem também na sua composição lipídios. Segunda característica, quando eles estão fora da célula, eles ficam cristalizados. Terceira característica, esses vírus obrigatoriamente são parasitas intracelulares. Por que isso? Porque eles não possuem maquinária própria. Ele não tem a capacidade de sintetizar suas próprias proteínas. A organela ribossomo não existe e ele precisa usar a maquinária da célula. Outra coisa extremamente importante sobre vírus que você não pode esquecer. Existem vírus de DNA, que são adenovírus, existem os vírus de RNA, que são ribovírus, retrovírus. E a característica que permite o processo infeccioso nessa célula que ele vai parasitar, que chama-se especificidade celular. Isso significa o quê? Que para o vírus ele conseguir infectar uma célula, há necessidade que exista entre ele e a célula que ele vai parasitar uma especificidade. E isso é caracterizado pela presença da proteína que existe no vírus e que existe na membrana da célula que ele vai parasitar. A partir do momento que essa infecção ocorre, vai acontecer dois tipos de reprodução. Uma reprodução lítica, que é essa imagem aqui, onde o vírus mata a célula após infectá-la e deixar nela o seu material genético, e de dentro da célula, amor, podem sair centenas de vírus. Essa é a outra reprodução. O vírus não mata a célula. Essa reprodução é chamada de lisogênica. O que não significa dizer que após algum tempo que essa célula foi parasitada pelo vírus, que não vai ocorrer a morte dela. Se ocorrer, ela passa a ser lítica. Agora a gente vai entender algumas formas de contágio dos vírus. Existem vírus que são chamados de arbovírus. Arbovírus. Os arbovírus são vírus que são transmitidos através de insetos. O inseto que transmite viroses é esse aqui, o Aedes aegypti. Esse mosquito, ele é o vetor, ele não causa doença, ele transmite. Quem causa a doença é o vírus.
Existem 4 tipos de doenças transmitidas por inseto. 2 mais antigas, a dengue e a febre amarela. E agora, mais recentemente, a chikungunya e a zika. Todas são arboviroses. Existem doenças que você adquire através de secreções, que é o caso mais comum da gripe. A pneumonia asiática, que é uma virose, conhecida como SARS, doenças como sarampo, catapora. Existem doenças também que são de contágio fecal-oral, a poliomielite, uma doença conhecida popularmente como paralisia infantil, que é uma doença que durante muito tempo ela deixou tantas crianças inválidas. E existe outra virose que não é tão conhecida, que é de contágio fecal-oral, que é o rotavírus. Amores, não confunda com hantavirose. A hantavirose ela é transmitida através de fezes de rato. Não você comendo as fezes, mas você aspirando o vírus quando você varre um local onde estavam as fezes do rato. A gente também tem viroses que são DSTs. A AIDS é a mais conhecida. Temos também o condiloma acuminado, que é popularmente conhecido como HPV. Temos também uma outra virose que é o herpes genital. Existe também as hepatites B, C e D. E existe uma leucemia que é adquirida através da relação sexual por um vírus chamado de HTLV. Amores, o tratamento não é feito através de antibióticos, esqueça isso. Normalmente o tratamento para esse tipo de doença é preventivo, que são as vacinas. As vacinas, elas são conhecidas como imunidade ativa artificial. Você utiliza o patógeno morto ou enfraquecido, fazendo com que ele passe a ser chamado de antígeno e o corpo passe a produzir anticorpos específicos, que são as células de memória. As doenças mais conhecidas, que são prevenidas através de vacinas, é a gripe. Uma outra doença também muito conhecida da gente é a hepatite A e a hepatite B, sarampo, catapora, rubéola, paralisia infantil. Todas essas doenças, elas são prevenidas ainda nos primeiros dias de vida através da vacina. Então, bebês, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez feliz, alegre, satisfeita por ter vocês comigo. E olha, gente, não esquece do sapato, lindo, né? Dividi em 6 vezes no cartão, o preço ficou ótimo. Olha a bolsa, ó. Para. Beijo, bebês. Amo vocês. Tchau.